Bom, nós vamos dar início à nossa aula. Eu gostaria de saudar a todos, Good evening, everyone. desejar uma boa semana de estudo, de trabalho, né? Tudo que todos os desejos se concretizem. Vamos ter a nossa aula de hoje sobre a identidade da educação moral e religiosa católica. Como sempre, eu vou fazer um breve enquadramento, quer da disciplina, quer da nossa própria aula. Antes de entrar direto na essência, né, do programa, naquilo que nos move para esta aula, esta sessão com um tema muito relevante, o homem novo do Evangelho. Só para nos situarmos, eu gosto sempre de situar em cada aula, é para a gente ver onde é que estamos, né, no enquadramento, com relação aos objetivos do programa. Se repararem, neste momento, nós já tocamos, de certo modo, já abordamos os 4 objetivos, desde caracterização do ensino religioso escolar, o conhecimento, portanto, do valioso contributo da educação moral e religiosa católica para a formação da personalidade, a distinção entre o ensino da educação moral e religiosa católica e o ensino da catequese, e nós, de forma gradativa, estamos a capacitar as pessoas, os formandos, para a implementação do programa de educação moral e religiosa católica nas escolas. Portanto, olhando os objetivos, nós já estamos na reta final, hoje 15 de junho, falta praticamente um mês, não é, com aulas uma vez por semana e agora alternado, portanto já estamos praticamente no final. Olhando os conteúdos, nós neste momento já abordamos esses 5 conteúdos, 5, 6, porque o conteúdo 4 está desdobrado em 2. Vimos a educação moral e religiosa católica em Cabo Verde em 2 perspectivas, através da nota pastoral dos bispos e na última aula, na última sessão, através do programa, não é, elaborar o programa da Diocese. Hoje vamos abordar o homem novo do Evangelho. Portanto, a partir de agora, nós estamos a consolidar o trabalho feito até agora. Portanto, não temos mais novidades do ponto de vista de objetivos, estamos a consolidar, estamos a fortalecer, não é, as nossas competências nesta matéria, com este tema magnífico, não é? E temos mais temas que aparecem ali, o contributo da educação moral e religiosa católica para a formação integral, vem na mesma linha, as competências necessárias para o desenvolvimento de capacidades e de atitudes. Há um texto interessante sobre os direitos humanos no contexto da educação moral e religiosa católica. E, por fim, temos um outro texto sobre as tecnologias digitais ao serviço da educação religiosa. Hoje, vocês sabem, nós, durante este período de confinamento, nós assistimos inclusive às missas, não é, com transmissão direta. Portanto, em outras paragens, o ensino da catequese, o ensino desta disciplina tem componentes tecnológicos, né, para fortalecer, seja para o ensino à distância, seja para potenciar o ensino presencial. Há um texto sobre isso também que eu gostaria de partilhar para fortalecer a nossa formação. Hoje,
Hoje, bom, mas antes de hoje, a avaliação da disciplina, nós temos um trabalho a ser feito, a ser entregue com prazo até 30 de junho. No final, eu posso dar alguns esclarecimentos no final da aula, né? Tendo em conta que, apesar de tudo, eu tenho recebido alguns pedidos de esclarecimentos, assim de forma isolada. Pensei hoje, no final desta aula, a turma estará mais composta, poderei dar informações, alguns esclarecimentos. Temos um segundo trabalho final a ser solicitado. Eu estou a pensar o que é que pode ser, quando é que pode ser, né? No final, também nessa altura, nós podemos discutir, podemos consensualizar o que é que poderia ser esse trabalho e até quando nós poderíamos realizar esse último trabalho. Portanto, é este o cenário que nós temos, o cenário global. Para a nossa sessão de hoje, nós vamos abordar este tema, não é? Magnífico, muito interessante, que eu pude ler, sublinhar, né? Fazer uma leitura crítica, sobretudo reencontrar elementos, aspectos que eu já tinha nas vivências, mesmo no ensino, nos trabalhos com os professores. Tenho alguns professores amigos que são teólogos, filósofos, não é, sociólogos, têm várias formações na área da educação, mas têm uma vantagem enorme porque são como professores da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, não é? Todos esses têm a formação na área da teologia. Por isso, a abordagem que fazem, eu relendo este trabalho, lá mais para o final, já vou falar sobre isso, não é? Vou partilhar. Portanto, eu pude reencontrar-me com vários aspectos, não é? Assinalados neste tema. É um tema que tem uma perspectiva interdisciplinar. Nós sentimos ali uma vivência da disciplina pedagogia teológico-pastoral, essencialmente a pedagogia divina debatida. Seguramente vocês terão encontrado aspectos ligados à teologia bíblica, estão a trabalhar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu digo isso porque no final eu vou apresentar, não é, referências que desde a noite eu tenho estado a trabalhar, só que não tinha essa perspectiva, né? Eu trabalhava em outros campos essa dimensão. Questões ligadas à filosofia, seguramente à ontologia do ser, as outras disciplinas do segundo ano e do terceiro ano do curso. Mas também fornece-nos pistas, elementos para o trabalho final, o trabalho de fim de curso. Portanto, este é o roteiro que que eu preparei. Eu pensei portanto, em relação à metodologia, fazer uma apresentação assim genérica, pontuando alguns aspectos, depois terminar e pedir a interlocução, a interação das pessoas. Eu acredito em diálogo durante o final da semana, né? Algumas pessoas terão lido, né? Terão apreendido o tema, né? Seria um espaço para partilharmos, não é, aquilo que cada um terá apropriado, terá lido, terá encontrado, não é, e deseja partilhar conosco aqui.
acho que tomamos uma boa opção de termos aulas duplas, porque se fossem 2 aulas, né, nós não teríamos essa possibilidade de ter uma discussão, uma apresentação mais detalhada e uma discussão mais rica. Portanto, vamos alternar. Eu vou partilhando aqui de novo o trabalho. Eu pude, enfim, fiz uma apresentação aqui, retirei algumas ideias, colocando para estimular, só como lembrete, para a gente poder sintonizar. Há pessoas que não terão seguramente podido baixar o texto, então, por isso, fazemos sempre este enquadramento para termos um referencial de partida. Então, o texto, logo no início, na primeira página, esse texto extraordinário de uma pessoa, não é, muito importante, não é, que terá escrito o texto, uma fonte extraordinária, porque se trata de um coordenador da ação religiosa na Rádio Renascença. Como sabemos, a Rádio Renascença é um órgão de comunicação extremamente relevante para a Igreja Católica. E então pessoas, portanto, neste caso, o Dr. José Eduardo Borges de Pinho, ele é coordenador, por isso, dessa área da comunicação, por isso terá elaborado este texto com muita profundidade. Então, temos ali, eu fiz alguns recortes para ilustrar, né, para a gente poder seguir também. Começa dizendo, pontuando, que o tema desta reflexão interpela-nos sobre o projeto humano de vida que o Evangelho de Jesus nos propõe e nos possibilita. Não é? Projeto de vida, portanto, entendido assim, a tarefa trata-se de apontar alguns traços fundamentais que identificam uma vida humana orientada por Jesus, né? Sua palavra, suas ações, seu viver e seu morrer. Portanto, dá uma dimensão global da vida de Jesus Cristo, desde o seu nascimento, todas as suas ações, aquilo que ele terá feito, até, né, a sua morte. Chama atenção para uma questão muito relevante que nos interpela a todos, não é? Que é o ser cristão. Os cristãos são aqueles que, acolhendo a pessoa de Jesus dentro do testemunho de uma tradição viva, acrescentam que o projeto do homem novo nos foi já delineado e antecipado de modo único e definitivo numa existência humana, aparentemente como qualquer outra, mas marcada, afinal, por sinais singulares da presença e ação de Deus. E realça que em Jesus Cristo, que a confissão de fé reconhece na sua identidade de Verbo de Deus encarnado, Filho de Deus e Salvador universal, o projeto do homem novo não é simples utopia, mas realidade possível no seu seguimento e na sua força, no seu espírito. Portanto, não é uma simples utopia, é possível e, em alguns sítios, podemos reforçar, é preciso e é possível. Portanto, não só é possível, como é preciso nós atingirmos este patamar, este homem novo do Espírito, não é? O homem novo do Evangelho. Isto para, não é, situar, depois reforça
sobre o cristianismo, sobre Jesus Cristo, o protótipo do homem novo, né? Jesus revela o mistério de Deus, manifestando simultaneamente a verdade do homem, mostrando o que nós somos e devemos ser. Na realidade, o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. E toma o exemplo de Adão. Adão, o primeiro homem, era efetivamente figura do futuro, isto é, de Jesus Cristo. Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação. Portanto, isto é uma breve introdução ao texto. Depois, o texto, como eu sublinhei, tem cinco tópicos, tem 5 aspectos relevantes que eu pedi, na medida do possível, para cada um e cada uma ir vendo quais desses tópicos. Aqui temos um primeiro tópico, um primeiro subtema: homem radicalmente aberto ao mistério insondável do amor salvício de Deus. E aborda este primeiro subtema com 4 ideias força, né? Com 4 ideias força. Primeiro, bom, ainda introduzindo, diz que portanto, este aspecto, esta questão, um dado essencial, um dado basilar, né? Nisso é a centralidade que ocupa na vida de Jesus o anúncio e o testemunho do reino de Deus, o reino dos céus. Portanto, e desenvolve esse anúncio para, né, terminar que Jesus deixa-se penetrar e mover no amor de Deus e na justiça, em ordem a criar no mundo espaço para ele e assim trazer o reino de Deus na sua plenitude. Portanto, é um texto muito rico e aqui temos, ele sublinha 4 linhas de força. Uma primeira linha de força é aquilo que está sublinhado, o aspecto, portanto, chamando a atenção, Deus que é amor. Portanto, o papel relevante, Deus que é amor, para dizer que o homem novo do Evangelho enraiza a sua existência numa grande confiança no Deus que é amor, que é proximidade misericordiosa, que é efetiva vontade de salvação. Portanto, é a primeira ideia, força, que temos ali, com vários aspectos, não é, sublinhados, que seguramente vocês no debate poderão, né, realçar. Uma outra ideia força tem a ver com o dom gratuito, né? O homem novo do Evangelho entende assim a sua existência crente como dom gratuito, realidade tornada possível pela vinda de Deus em Jesus Cristo. E realça vários aspectos ali sobre a vida, a morte, a ressurreição, o reencontro de cristãos católicos, né, sublinhado. Portanto, alguns aspectos, algumas linhas de força nesta segunda ideia, né, que seguramente serão realçados, serão trazidos para o debate. Terceiro aspecto neste primeiro subtema tem a ver com o querer de Deus. Deus quer a nossa felicidade, né? Este aspecto é relevante. Nós, quantas vezes nós questionamos, portanto, este texto nos interpela enquanto cristãos. Ai, meu Deus do céu, qualquer coisa não nos corre bem, nós questionamos, nós duvidamos. Mas aí o homem novo
do Evangelho compreende no mais profundo do seu coração que Deus quer a nossa felicidade. Portanto, nem vale a pena ler o outro, né? Ali a parte final, mas é uma dimensão extremamente importante esse aspecto. Por fim, neste primeiro ponto, temos o sentido profundo da existência. Apoiado incondicionalmente no Deus em que acredita, o homem novo do Evangelho sabe de um sentido profundo da existência para si e para toda a humanidade. Portanto, de uma forma geral, esta primeira ideia, o homem radicalmente aberto ao mistério insondável do amor salvífico de Deus, traz-nos esses 4 elementos, essas 4 ideias, força, não é, que alimentam. Bastava este primeiro subtema para um diálogo, para um debate durante toda a nossa aula de hoje. O segundo subtema, homem que se sabe filho de Deus e irmão dos outros homens. Este aspecto também é extremamente importante. Extremamente importante. O crente sabe-se filho de Deus, à imagem de Jesus, que viveu na totalidade da sua existência para Deus, seu Pai, de modo que todos possam vir a participar dessa sua condição filial, dessa condição existencial. E, de igual modo, o texto realça 4 ideias força. Aqui a primeira ideia força é a experiência de filiação. A experiência, nós, enquanto filho de Deus, não é? Temos experiências extraordinárias quando nós olharmos Jesus Cristo como referência, como filho, mas também como, digamos, Deus Pai, não é? Deus através, encarnado em Jesus. E a partir daí, a experiência de filiação toma uma dimensão extremamente importante. Realça aqui outros aspectos de Jesus, do Espírito Santo, etc., etc., não é? Que seguramente já terão lido. A outra ideia relevante, estamos aqui no homem, filho de Deus e irmão dos outros homens. Portanto, aqui temos a segunda dimensão, que é a fraternidade. A fraternidade, extremamente importante, diz ali o texto, não é? Desse autor extraordinário, a experiência da paternidade de Deus, que nos torna filhos, é simultaneamente a oferta de uma fraternidade no único filho, o primogênito de uma multidão de irmãos, né? Uma citação ali, chama atenção para a vivência da fraternidade. Nós devemos poder experimentar viver em fraternidade, estarmos, não é? Toda a nossa vida deve ser uma vida fraternal, né? Uma vida em comunhão. Um critério decisivo de discernimento da verdadeira salvação. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Uma citação, né, bíblica aqui, né, realçada. Uma outra dimensão, Deus de todos os homens e de todos os povos. Deus misterioso, o Deus, não é, de todos nós. E às vezes há alguma tendência em nós questionarmos. Ai, meu Deus do céu, como se existisse, né, um Deus para cada. Mas ali o texto chama-nos a atenção para um Deus universal. Na consciência das verdadeiras raízes da fraternidade humana, o homem novo do Evangelho
sabe que o Deus em que acredita não é um Deus particular, mas o Deus de todos os homens e de todos os povos. Portanto, faz a ligação com a ideia anterior que abordamos no primeiro ponto. E, terminando este, portanto, passando para o terceiro ponto, terceiro subtema, homem livre e chamado à liberdade e ao amor solidário. Né? Tal como os outros, o amor solidário, a liberdade, né? São aspectos relevantes. Nas suas palavras e nos seus gestos, Jesus apresenta-se como um homem verdadeiramente livre. Né? O conjunto da sua vida exprime na expressão, portanto, aqui de um autor citado, nós depois podemos, na obra, ver essas citações, né, que remete para o final do livro. Eu tinha deixado... não, vocês ainda têm. Eu deixei um exemplar, mas a ideia era distribuir, e tenho os de São Miguel ainda, portanto, pelo menos 5 exemplares de cada um desses manuais, porque são extremamente importantes. Eu, na altura, não tinha a ideia do quão importante são essas revistas do Secretariado Nacional de Educação Cristã. Portanto, temos aqui, diz, realça, a autoridade de um homem livre. Ele ensinava-os como quem possui autoridade e não como os doutores da lei. Nós vamos... A questão da autoridade é um aspecto relevante, muito discutido no campo educacional, porque a autoridade leva-nos a pensar numa prática muito complicada, que é o autoritarismo. Portanto, exercer autoridade, ter autoridade sem ser autoritário. É um aspecto a ter em conta, é um aspecto muito importante que nós devemos ter autoridade sem ser autoritário. Portanto, aqui vejam que Jesus Cristo, em suas várias ações, terá mostrado, né, através da humildade, mostra, né, guia, conduz, mas em momento algum, vê-se, aliás, é o símbolo máximo da humildade. Isso foi visto, portanto, nós vimos na pedagogia divina. Aqui, neste terceiro ponto, tal como nos outros, também temos algumas ideias força. Um homem verdadeiramente livre. Portanto, fala aqui, traz a questão da liberdade trazida por Jesus. Ele faz a experiência profunda de uma liberdade libertada, que é chamado a ser um homem verdadeiramente livre. Depois temos uma segunda ideia, a novidade da vida. Nesta liberdade filial acolhida como graça, manifesta-se na existência crente a novidade de vida que resulta do Evangelho e que é fermento de renovação do homem e do mundo. Estou apenas a realçar as linhas de força. Um outro aspecto, um terceiro elemento, é a questão, né, da vida solidária. O tal amor solidário. A força desta novidade de vida, o crente sabe-se libertado para a comunhão e amor fraterno, descobre-se solidário na
libertação dos outros. Portanto, aspectos que vamos retomar, né, mas nos debates. Temos o Alô, tema... alô, professor? Sim. Professor? Sim, sim. Esses alunos que têm Desculpa. microfone aberto, se podem fechar, por favor, faz muito barulho. Os alunos que têm microfone aberto, faz muito barulho, mas os outros... Desculpa. Desculpa, já, exato. Eu, como estou a partilhar ecrã, então não tenho assim todos os comandos à vista, por isso. Eu ouvi por acaso. Mas já desliguei a era dos picos, já desliguei, creio que já há mais serenidade neste momento. Entramos no quarto subtema. O quarto subtema fala do homem atento aos impulsos renovadores e criativos do Espírito Santo. Aqui, uma introdução, esse tal homem novo vive da força renovadora do Espírito Santo, do Espírito de Jesus. Eu peço desculpas, tenho obras ao lado, né, algum barulho daqui também, deste lado. E neste subtema temos 3 ideias força. A questão da escuta do Espírito Santo. A escuta do Espírito Santo é um elemento extremamente... Quantas vezes nós já assistimos ao apelo, né, que o Espírito Santo revela muitas vezes em nós e não damos conta. Né? Não damos conta. Portanto, devemos estar muito atentos. A existência cristã é, antes de mais, escuta do Espírito Santo, obediência aos seus indicativos, sensibilidade atenta ao que Deus nos quer dizer nos caminhos, por vezes incertos e complexos do nosso viver. Quantas vezes, não é, nós estamos e Deus revela em nós através do Espírito Santo. Então, devemos estar muito atentos. Este texto, esta parte, este subtema, chama-nos atenção. Mais 2 ideias força aqui, neste subtema. Aqui, pede-nos o homem novo do Evangelho, é chamado a viver um estilo de vida profético. Depois podemos, né, ver, claro que o texto explica de forma detalhada esse aspecto. O amor incondicional à verdade. A verdade. Verdade, não é, uma dimensão extremamente importante. Fiel ao Espírito de Deus e comprometido com a concreta história dos homens, o homem novo é atravessado pelo amor incondicional à verdade. E aqui realça vários aspectos sobre a verdade. Acho que valeria a pena nós aprofundarmos, porque esta questão, o culto da verdade, a dimensão, porque isto tem a ver com aquilo que está sublinhado, as fragilidades humanas. Todos nós somos seres imperfeitos, seres inacabados. E então devemos desenvolver esta dimensão da verdade, não é? Enquanto cristãos, enquanto católicos, temos esse apelo enorme neste texto com muita assertividade, com muita relevância. Por fim, homem a caminho, humilde, portador de uma grande esperança. Aqui, portador de uma grande esperança. É um texto também relevante, com 4 ideias força. Ser cristão não é estar na posse de uma visão do mundo mais ou menos completa, de uma doutrina bem definida, de um conjunto de preceitos relativamente bem determinados,
mas é um modo de viver que se procura orientar pela luz que dimana do caminho, da via de Jesus. Na aula passada, nós realçamos, né, esta brochura, né, fazendo a ligação com a outra disciplina, a religião como modo de habitar e transformar o mundo. Portanto, nós encontramos essa ligação. Portanto, devemos ter sempre essa perspectiva aberta, interdisciplinar, para a gente poder compreender da melhor forma possível e apreender a essência desses ensinamentos. As 4 ideias força, temos, primeiro aspecto aqui, o caminho de seguimento de Jesus, essa fidelidade, o ser cristão. Primeiro aspecto a ter em conta é esse homem novo, à luz do Evangelho, sabe-se uma pessoa a caminho. Entende o seu viver crente como o caminho de seguimento de Jesus. A segunda ideia, força, tem a ver com a necessidade de um contínuo questionamento. Portanto, nós devemos estar constantemente a perguntar, a rever, né, a verdadeira atitude de fé como peregrinação nas circunstâncias do tempo traz consigo a inevitabilidade de uma incessante interrogação. Nós devemos sempre nos perguntar, questionar a nós mesmos. Será que eu estou nesse caminho? Será que eu estou nessa linha, não é, enquanto cristão, nas minhas ações, nas minhas atividades, em tudo quanto faço, não é? Onde quer que eu esteja, eu estou seguindo esta linha, não é, de que Jesus Cristo traçou. Esse homem novo, não é, está transportado em mim portanto, neste contexto, portanto, seja em toda a dimensão da nossa vida. Dar testemunho de uma verdadeira humanidade. Portanto, questionando, está interligado, aliás, está dentro do mesmo subtema, essas ideias força. Não é? Essas ideias força estão sempre interligadas. Caminho de seguimento de Jesus, um contínuo questionamento e testemunho de verdadeira humildade e, por fim, portador de uma grande esperança. Portanto, são 4 ideias, forças interligadas neste texto, neste trabalho que eu partilhei. É claro que tenho a consciência de que o texto, né, da forma como vocês receberam a leitura, é um pouco mais delicada. Eu tive a sorte, né, de ler no próprio livro, né, muito mais confortável, de poder sublinhar. Eu fiz esses sublinhados depois, né, partilhando, só para chamar a atenção. Eu poderia tivesse feito esta leitura antes, poderia partilhar já o texto com alguns sublinhados para ajudar, para orientar. Seguindo, portanto, a ideia é nós abrirmos agora aqui portanto, um espaço de discussão com uma pergunta, assim, na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa ação enquanto profissional, enquanto, portanto, na nossa atividade pessoal, familiar, social, profissional, seja como educador, educadora, no campo educacional, seja no campo pastoral, enquanto ministros da palavra, enquanto pessoa que participa, que desempenha várias funções. Como é que nós vemos
esse homem novo do Evangelho em suas diversas dimensões, nos vários aspectos que eu abordei aqui. E lendo nesta preparação, lendo este texto, eu pude, né, disse no início que fiz uma ligação com vários aspectos, né, que eu terá lido e terá observado. Lembrei-me de um texto que é um texto bíblico que um dos professores cita. Aliás, eu partilhei esse vídeo no primeiro semestre, que é Deus vomitará os mornos. É um livro faz parte da coleção do Novo Testamento. Vocês estão no Antigo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros, 27 obras integradas, e no último temos o Apocalipse, né? Ou o chamado Livro da Revelação, e há essa parte. Esse professor era mais num campo da educação, mas chamava atenção. Na altura eu não estava a ver, mas depois eu pude ver, eu pude entender, eu lembrei imediatamente, eu fui ouvir de novo para ver, né, esse aspecto e algumas coisas que ele chama atenção nisso, né? Como é que nós devemos viver em paz para morrer em paz, né? E a pergunta que nós devemos fazer constantemente: se você não existisse, que falta faria? Ou então, qual é a sua obra? Questionamentos que nós devemos ter, não é? Você, qual é a sua obra? Nós vamos morrer, todos nós. O que é que nós deixamos? E isto fez-me lembrar desses aspectos, lendo essas várias passagens da obra magnífica. Portanto, eu fico por aqui, né? Abro a discussão para quem quiser. Estou a ver já mãos levantadas, o que é muito bom. E estou a ver a mão da irmã Cândida, do Antônio Veiga. A irmã foi a primeira a levantar as mãos. Eu passo imediatamente a palavra para a irmã, né, para nos dizer qual é o aspecto, quais são os aspectos ali que mais chamam a atenção e que deseja partilhar com o grupo. Irmã, tem a palavra. Em primeiro de tudo, quero dar parabéns ao professor pela excelente explicação da aula, muito bem claro, e fiz uma síntese assim profunda que nos interpela, que no fundo nos toca ver que realmente este tema, o homem radicalmente aberto ao mistério insondável do amor salvífico de Deus, foi o professor também que se abriu a este mistério. Porque quando se abre ao mistério, que é a grandeza de alguém que pode fazer algo maior do que nós entregamos totalmente a ele, e só com ele, e só por ele, aos irmãos, somos capazes de fazer o que o professor acabou de fazer, e outros ainda mais. Obrigado. E pego pelo primeiro ponto, que diz o homem radicalmente aberto ao mistério. Radicalmente, quando o homem se abre, já não é ele que faz, já não é ele que é o dono das coisas, é Deus. Então, se é Deus, ele deixa que Deus faz algo na sua vida, o que ele não pode fazer, o que ele não sabe fazer, mas diz, como Maria disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Deixa que Deus toma conta. Então, isso diz-me que é a pessoa que tem raiz, confiança em Deus. Quando a pessoa enraiza a sua confiança num Deus verdadeiro, num Deus de amor, num Deus que não soube fazer outra coisa senão amar o homem no seu todo,
não incompleto, não um pedaço, não uma metade, mas amou-se até o fim. E esse amor culminou em dar o seu único filho para que todos nós tivéssemos acesso à salvação salvífico de Deus. Esse amor salvífico é amor de Deus para com a humanidade, que quis libertar o homem do pecado, aquele pecado que nos escravizava, aquele pecado que nos tornava preso sem ter a liberdade. Então Deus, como nem um homem, não é um Deus de escravidão, é um Deus de liberdade, é um Deus que quis abrir a liberdade que ele próprio Deus liberdade, começa dele, e ele então quis dar-nos livremente, espontaneamente, amorosamente, calorosamente, deu-nos este amor ao seu filho, projetando no seu filho, lavou tudo aquilo que nos agarrava para o pecado de Adão e Eva, quis libertar, pus sobre o seu filho Jesus Cristo, para que nós tivéssemos acesso a essa liberdade. E essa nossa liberdade culminou no facto de sermos filhos de Deus, herdeiros da glória de Deus, membros da igreja e irmãos em Jesus Cristo, comungando que temos um só Pai, um Pai comum, um Pai amoroso, um Pai baboso para com os seus filhos. E na medida que ele, o homem, se abre à ação do Espírito, compreende o grande amor que Deus tem para com a humanidade. A grandeza de Deus é o homem, com as suas condições. Deus não fez mais nada enquanto não descansou quando se fez o homem. É como um pai, um dono da casa. Um pai, enquanto não tem nada para levar a casa, não se sossega, não se tranquiliza. Só depois que chegou a casa, com alguma coisa nas mãos para pôr aos filhos, a família, o pai repousa, o pai come, o pai descansa, o pai relaxa para o dia da manhã. Então foi assim que Deus fez para com o homem. E nós só compete a nós responsabilizar, adquirir, ganhar essa confiança num Deus que é amor, para podermos corresponder, porque também nós temos a responsabilidade de correspondermos a este amor que Deus tem para conosco. E Jesus livremente assumiu-nos por inteiro da nossa condição de homem pecador. O homem, na medida que se conta desta grandeza, se abre a este mistério que acolhe o amor salvífico de Deus. Esta é a relação ao primeiro ponto. Ok, muito bem, irmã, muito obrigado, excelente contribuição. Nós podemos passar a palavra para uma outra pessoa, depois se quiser dar alguma réplica, alguma chega. Antônio Veiga. Sim, professor, bom dia. Bom dia, colegas. E eu também, na linha da irmã que me antecipou, e quero felicitar o professor pelo excelente trabalho de síntese em relação a este texto, que foi tão claro na explicação. E eu também, durante a minha leitura este fim de semana, a primeira questão que eu coloquei foi assim: qual é o projeto, ou seja, os homens atuais, o que nos norteia nessa vida terrena? Bem, respondendo, se calhar, a pergunta que o professor, do último slide, da nossa vida atual no serviço, na nossa experiência humana, eu acabei de encontrar essa resposta, ou encontrar a resposta da pergunta inicial, no último subtema, no último ponto, que fala do homem a caminho, humildade portador de uma grande esperança. Este ponto chamou muito a atenção, porque o que deve nortear o homem aqui, o que deve nos nortear, no meu ponto de vista, e não só, acho que o homem deve viver
permanente e ser fiel ao Evangelho. Nesse caso, a fidelidade. De resto, o que nos orienta, o que nos norteia nessa vida é viver no caminho que Jesus viveu, caminho da verdade. O sentido de vida que nós devemos ter deverá estar afirmado nos valores, para não vivermos como um homem light. Um homem light, no livro que lê, um homem sem nenhum valor. Um homem esperançoso. Esperança em quê? Cuja meta final é Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio anunciar o reino de Deus. Ele que veio com a mensagem de Deus. Então, a meta é que a meta é Cristo. A meta é Deus, que é o exemplo do homem novo. Temos no Cristo. Não há nada que o homem novo é Cristo, que é a nossa orientação. Por isso, ali para o final falou de ter a Santíssima Trindade, ou do Espírito Santo. Então temos Deus, 3 pessoas, uno e trino. Então a nossa orientação está no vídeo. Por isso, entre o último ponto e o primeiro ponto, os outros no meio estão ali agachados. Por isso, e a minha contribuição, o meu ver neste momento é isto. Se acalhar, paro e fico por aqui, e os outros colegas têm a intervir, está bem? Tem muita coisa a falar, mas prefiro deixar por aqui. Eu queria falar da felicidade, mas deixo mais para frente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Maria Leonilde Pereira. Vamos a ver se tem som. Sim, senhor. Sim. Aham. Estão a ouvir-me? Sim, Maria. Sim, professor. Estamos a ouvir, sim. Aham. Bom dia a todos mais uma vez. Eu li o texto, tive a oportunidade de ler o texto, e sobretudo no primeiro subtema, na apresentação do professor, que fez também uma excelente apresentação, e que levou-me a compreender ainda melhor a leitura, com a leitura que eu fiz. Da leitura, eu percebi que este homem novo de que fala o texto é Jesus Cristo, a quem devemos seguir o exemplo, a quem devemos fazer o esforço espiritual mesmo, estar atento para seguir os exemplos de Jesus Cristo. Como eu tinha dito anteriormente noutra aula, não é que podemos ser exatamente como Jesus Cristo, mas podemos imitar, fazendo esforço para poder viver, para poder pensar, para poder amar como ele fez, não é? Então, chamou-me a atenção os 3 pontos, alguns aspectos na leitura. Jesus Cristo, o protótipo do homem novo, no qual eu apontei um primeiro aspecto, o mistério do homem. Só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente, e o professor explicou anteriormente, até com o exemplo do Adão, do primeiro homem da Terra, não é? Eu sublinhei um outro aspecto aqui. Jesus viveu existencialmente centrado em Deus Pai. Isso nos chama a atenção. Jesus viveu existencialmente aqui na Terra, centrado em Deus Pai e seu reino, que era para ele o objetivo determinante de todo o seu agir.
Então, por que nós cristãos não vivemos também centrados, vivendo, estamos também diretamente centrados, deve estar presente em todo o nosso agir, a nossa vivência aqui, vivendo. Está aqui mais um aspecto que me chamou a atenção. Jesus deixa-se penetrar e mover pelo amor de Deus e sua justiça, um espaço para ele, assim trazer o reino de Deus na sua plenitude. Uma parte muito importante que, sobretudo, nós, os cristãos, devemos ter todos os dias na nossa vivência do dia a dia, no nosso agir, nosso modo de pensar, em tudo da nossa vida, não é? Acho muito importante. Um outro aspecto aqui que me chamou a atenção é a proclamação da soberania amorosa, salvífica, libertadora de Deus. A irmã falou anteriormente sobre isso, a proclamação da soberania amorosa. Vemos um amor soberano, um amor, Jesus morreu para salvífico e libertador, não é? Muito importante no nosso dia a dia. São coisas que me chamam a atenção mesmo, que me chamam a atenção e que acho que chama a atenção aos meus colegas. E um outro aspecto muito importante que eu sublinhei é que diz que o reino de Deus ocupa o centro na vida e mensagem de Deus e mensagem de Jesus. O reino de Deus ocupa o centro na vida e mensagem de Deus e dela decorrem linhas de forças fundamentais para a caracterização do homem novo segundo o Evangelho, esse homem novo e Jesus Cristo, não é? E um último, um penúltimo aspecto que diz que o homem novo do Evangelho enraiza a sua existência numa grande confiança no Deus que é amor. Isso devemos ter conosco também, de enraizar a nossa confiança no Deus que é amor. Deus é amor. Deus nos ama infinitamente. O amor de Deus é grande. Por que no nosso dia a dia, como Deus nos amou, por que nós não amamos também? Sabemos que, como diz na Bíblia, o nosso espírito é forte, mas a nossa carne é fraca. Mas devemos esforçar-nos para poder amar, assim como Deus nos amou. Amar sem medida, amar incondicionalmente, não é? Por último, que Deus quer a nossa felicidade. Eu estive a falar com pessoas que nunca Deus quer que nós, os filhos, soframos, não é? Porque muitas pessoas dizem que nós estamos a sofrer, não somos felizes, somos isso e aquilo outro, porque Deus não está a dar conta de nós, ou isso. Não, isso não acontece realmente. Depende das nossas ações, das nossas formas como vemos o amor salvífico de Deus. Como nós vivemos no nosso dia a dia, como nós encaramos a felicidade, porque muitas vezes nós não vivemos a felicidade, mas nós não sabemos se é felicidade, confundimos felicidade com outras coisas que por vezes nos levam ao precipício. De momento é isso. Obrigada. Muito obrigado, Maria Leonilde. Nós já temos mais. A pessoa que está com Galaxy, quem é? Professor, sou eu, Maria Emília. Ok, Maria Emília. Então, você tem a palavra. Está bem, obrigada. Professor, eu queria falar um bocadinho sobre este tema, o homem novo do Evangelho, especificamente do homem radicalmente aberto ao mistério insondável do amor salvífico de Deus. Porque se formos pelos problemas filosóficos,
os problemas centrais da filosofia, sejam elas incluindo a relação entre a mente e a matéria, entre a substância e o atributo, sobretudo entre as potencialidades e a atualidade. Isto nos dá uma vasta matéria para pensar, para debruçar e para aprofundar o nosso conhecimento sobre a transcendentalidade do ser. E isto remete-nos a falar sobre a ontologia do ser, o que estamos tanto a falar na disciplina de ontologia. Se formos ver bem este texto, podemos melhor compreender a ontologia do ser. E nisto, numa frase que eu encontrei neste texto, que é: Deus quer a nossa felicidade. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que Deus não quer a nossa felicidade, que Deus é a nossa felicidade. Porque sem Deus não temos orientação. E Deus é a nossa bússola orientadora. E se de repente pensamos que não temos Deus, quem é nós? Para onde vamos? O que é que fizemos? Qual é a nossa lei orientadora? É nisto que eu queria dar a minha contribuição a esta reflexão mais aprofundada sobre a ontologia do ser. Se não partimos do Evangelho, não partimos dos mandamentos, não partimos da nossa transcendentalidade, não podemos compreender o homem novo do Evangelho. Obrigado. Obrigado, Maria Emília. Tenho várias pessoas. Deixa eu ver, Manuel Tavares. Vou ver seguindo aqui a ordem. Eu acho que o Arnaldo e a Maria devem escutar somos também. Arnaldo, sim, é verdade. Bom dia. Bom dia. Bom, antes... Maria Emília. Feche o teu microfone. Sim, professor. Professor, antes de mais, eu não vou felicitar o professor, porque o professor, pelo trabalho que fez, para que apresentar, já só o trabalho posso felicitar o professor, não é? E eu queria dar minha contribuição aqui, e falando dois pontos, sobre o dom gratuito de Deus e também a autoridade com que Jesus nos se ensinava. Alô? Sim, sim. Pode continuar. Ok. Sim, professor. Falando sobre a gratuitidade do dom que recebemos de Deus, e os meus colegas também aqui podem também me ajudar, e nós, na aula da disciplina deixa-me ver, Introdução à Bíblia, falamos das 6 leis para ler a Bíblia. E na primeira lei temos a lei da gratuitidade, onde fala que Deus dá-se gratuitamente. Nós não podemos fazer nada que um cristão possa fazer para provocar Deus, para que Deus possa lhe oferecer alguma coisa. E nós, para melhor compreensão, e podemos encontrar isso no De Verbum 2. E podemos ali entender melhor sobre a gratuitidade de Deus. Então esse dom que nós recebemos de Deus, não é porque nós fizemos algo ou provocamos a Deus para que Deus possa nos oferecer esse dom, mas sim que Deus se quer revelar gratuitamente, quer nos oferecer gratuitamente, independentemente do que nós fazemos para obter isso. E sobre o outro ponto, que diz que Jesus ensinava com autoridade, e que o professor disse aqui bem, que muitas vezes confundimos. Quando nós ouvimos falar da autoridade, e às vezes vem a ditadura por trás e alguma coisa por extremos, mas nesse ponto é tudo ao contrário, penso eu, no meu modo de entender, porque Jesus era o único que tinha autoridade de ensinar, é o único, o giro que tinha o conhecimento, porque vimos que ele veio anunciar o reino de Deus, veio dar testemunha e que existe esse reino de Deus, era o único que tinha essa autoridade, contrariamente, como diz o texto, aos autores da lei.
que, embora pregavam, mas faltavam-lhe a autoridade, porque não tinham esse conhecimento e não era os indicado para, e com a vinda de Jesus, para anunciar o reino de Deus. Por isso que diz que Jesus ensinava com autoridade. Qual é essa autoridade? Era o conhecimento que Jesus tinha do reino de Deus, por isso fala sobre essa autoridade, que era o único que tinha o conhecimento total sobre o reino de Deus. Era só isso a minha intervenção por um momento. Muito obrigado, Arnaldo. Maria de Luz Furtado. O senhor Arnaldo, gratuidade. Lei da gratuidade, se não estou em erro. Gratuidade, Alô? exatamente. Com certeza. Sim. Sim, Alô? certo. Estão a ouvir-me? Estamos a ouvir bem. Ok. Bom dia. Agradeço também pelo tema de hoje, Homem Novo do Evangelho, que é bastante relevante para nós os formandos, também para a atualidade. E acho que é desses assuntos que nós precisamos conversar nessa formação, para partilharmos, para corrigirmos e melhorar a nossa relação com Deus e com os nossos próximos, também para podermos testemunhar vivamente a nossa fé. No primeiro ponto, homem radicalmente aberto ao mistério insondável do amor salvífico de Deus, destacando que Deus é amor. Deus é amor, deu-nos a vida, deu-nos a salvação. E esse amor grandioso, o amor magnânimo que Deus nos deu gratuitamente para a salvação da humanidade, que é preciso agora ser reconhecido para vermos que a bondade de Deus, a grandeza de Deus é incondicional. E que nós agora devemos aprender com os ensinamentos de Jesus para podermos fazer o bem, porque Jesus veio fazer o bem, Deus fez o bem e deixou para também nós fazermos a mesma coisa. Diz ainda que Deus quer a nossa felicidade. Deus quer a nossa felicidade. Deus criou-nos para o bem. E sabemos que a vontade de Deus é soberana, mas também é permissiva. Deus nos os mandamentos, os caminhos para andarmos, para seguirmos, se quisermos. Deus não obriga ninguém. Vai. Ensina-nos, ensinou-nos. Vamos, se andamos por este caminho, seremos felizes. Se andamos por outro caminho, seremos infelizes, certamente. E há uma passagem bíblica, acho que é Mateus, se não me engano, a estrada larga e a estrada estreita. Na estrada larga é o que temos na sociedade de hoje. É o que temos, o que é que temos aí? Os males. Todo tipo de mal. Porque hoje em dia ninguém quer se esforçar com aquilo que exige muito. É tudo aquilo que é fácil, toda a gente quer, não é? Porque estar nesta formação é uma exigência, temos que abrir a mão de alguma coisa para podermos entrar nessa formação. Só quem deu conta do valor dessa formação é que pode estar aqui, porque realmente exige muita coisa. E na estrada estreita é a estrada da exigência, é a estrada que exige o perdão, é a estrada que exige tanto treino para podermos também amar como Jesus nos amou. E quem escolher, agora a estrada aqui é da opção de cada um. Se escolher a estrada larga, vamos ver o que teremos, e a estrada estreita, e o que teremos. Por isso que Deus quer a nossa felicidade. E nós vamos escolher essa felicidade se quisermos. E ainda diz aí da autoridade de Jesus, que Jesus ensinava com autoridade. Jesus ensinava com autoridade porque Jesus sabia o que estava a fazer. E essa autoridade é na questão de firmeza, porque é preciso ter, mesmo para os professores, mesmo para os pais, devem ter essa firmeza, devem ter pulso, porque senão, como se diz, se deixarmos a coisa passar a rede, não vamos controlar. É preciso ter essa firmeza para mostrar que eu estou a fazer o bem, que eu tenho essa capacidade de fazer. E agora, o autoritarismo é outra coisa. O autoritarismo já é mais na questão do maltrato, da exploração, que não deve ser. Isso já não deve ser. Mas Jesus ensinava com autoridade porque Jesus sabia o que estava a fazer. Veio fazer um mandado, veio fazer um serviço, porque depois ia voltar para o Pai e deixava-nos com o Espírito. E quem que acredita nesse Espírito? É quem tem fé, para nós os cristãos, porque nós não vamos pegar o Espírito. Mas é tudo aquilo, o trabalho que nós devemos ter, o treino que vamos fazer para adquirir, para sentir. Vamos ter que sentir esse Espírito. Como é que vamos sentir? É nessa intimidade que nós vamos ter com Deus, lendo a Bíblia, lendo
os textos religiosos para podermos perceber seriamente o que é ensinamento de Jesus, para podermos mudar a nossa pessoa. Nós não podemos mudar alguém, mas certamente podemos mudar a nossa pessoa, porque nós vamos dar conta da mensagem que Jesus nos enviou para podermos corrigirmos a nós e aos outros. E só assim podemos também testemunhar sem medo a palavra de Deus e continuar a caminhada que Jesus nos deixou. Por agora era isto, obrigado. Depois muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Maria da Luz. Agora sim, Manuel, chegou a vez. Bom dia, senhor professor, mais uma vez, bom dia, turma inteira. Eu queria praticamente neste momento fazer uma breve intervenção, mais que no sentido do Espírito, falar mais no ponto focal, do Espírito Santo. Agora, para se entender o homem novo, é preciso entender o homem velho, saber de onde nós viemos, onde estávamos, onde nós estamos e para onde nós vamos indo. Porque se você não sabe de onde veio, onde está e para onde vai, qualquer lugar serve. E o Antigo Testamento mostra-nos que Deus criou o homem à sua imagem, com todo o seu plenitude do amor. E esse homem era perfeito. Nós saímos do paraíso justamente por causa da transgressão da lei. E a partir dali encontramos no Antigo Testamento, que é a aliança do sacrifício e os holocaustos, um prato cheio para que o homem se salve à maneira antiga. Mas, dado as circunstâncias da tentação, da fragilidade humana, Deus desceu dos céus e morou entre nós pela pessoa de Jesus Cristo. E esse mesmo Deus, morando entre nós, viu que não era possível que permanecêssemos sós. E, a partir daí, ele morou praticamente em nós, através do Espírito Santo. No Antigo Testamento, na carta, nas profecias de Ezequiel, ele afirmou praticamente: trarei-vos um coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne, e sobretudo também derramarei o meu espírito sobre vós. No Evangelho, no livro do profeta Joel, a mesma coisa aconteceu. Ele disse: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre vós. Esse espírito veio a ser derramado no dia do batismo de Jesus Cristo, em que desceu do céu o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, Cristo começou a fazer maravilhas, a mostrar as maravilhas do nosso Deus. E esse mesmo Espírito veio a ser derramado sobre nós no dia de Pentecostes, no capítulo 2 a 4. Esse mesmo Espírito que habita em nós também é citado pelo o profeta Saulo Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Corpo humano, templo do Espírito Santo. Esse templo do Espírito Santo é um guia para que o homem vive, ou seja, viva até a sua plenitude, ou seja, amar o próximo como a ti mesmo. Ou ainda podemos dizer, o mandamento novo, dar a vida pelo seu próprio irmão. Não obstante, eu queria dizer aqui que, nem tanto, com plenitude desse amor, podemos alcançar a vida eterna, sendo um homem misericordioso, um homem pobre de espírito, um homem amante da justiça, que tem um coração puro e, sobretudo, que acata as leis do nosso Senhor e nosso Deus. Esse homem que abraça praticamente a missão que nos foi dada
no Mateus 28, 16 a 20. É isso que eu queria dizer a todos. Nós temos que saber bem claramente que nós estávamos no céu, fomos traídos pelo nosso inimigo e Deus cria um novo plano para nos resgatar novamente para o reino novamente. E só com essas condições, o amor até a sua plenitude, podemos alcançar essa vida no reino com o nosso Pai novamente. Obrigado. Certo, certo. Muito obrigado, Emanuel. Deixa eu ver, Maria Isabel, não, Isabel Fernandes, tinha solicitado a palavra. Não sei se ainda deseja falar. Bom dia a todos. Obrigada, professor, pela palavra. Eu vou tocar 2 pontos. O primeiro ponto é o amor de Deus, o amor salvífico de Deus. Cristo veio ao mundo justamente para nos amar. Amou-nos com o amor universal, o amor incondicional. Então, deixou-nos o exemplo para que nós possamos também amar, fazer a nossa parte. Vamos ver na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 13, está a falar justamente do amor. Nós devemos amar porque o amor é o essencial para a nossa vida. Se nós não amamos, podemos ter todas as qualidades do mundo, mas sem o amor nós não somos nada. Então, neste sentido que nós devemos também fazer a nossa parte, amar, gastar a nossa vida pelos outros, pelo próximo, pelos nossos alunos, para podermos imitar Jesus Cristo na sua doação. Outro aspecto que eu vou tocar é que Deus é único, o Deus de todos. Quando eu vejo alguém sair da Igreja Católica para ir para uma outra igreja, eu digo, o que é que ela vai procurar? O que ele vai procurar? Um outro Deus, um outro Jesus Cristo. Eu digo sempre que não existe, que há um só Deus e há um só Cristo, que é Deus de todos. Então, nesta linha que eu sempre dou lição a estas pessoas que nós temos o único Deus, que não precisamos ir a lugar nenhum para procurar outro Deus. Então, era a minha participação que eu queria dar neste momento. Muito obrigada. Muito obrigado, irmã Isabel. Maria Ribeiro tinha solicitado a palavra. Maria Ribeiro. Sim, professor, bom dia. Certo. É que saí depois, desativei, mas queria participar. Certo. Ok. Eu queria só reforçar esse discipulado de Jesus, que ser cristão exige, sobretudo, esse exame de consciência, de cada dia ou cada momento, questionar-me onde estou, o que fiz, porque realmente nós pensamos uma coisa, queremos fazer, mas fazemos outro. Então, ao fazermos esse questionamento, então leva-me a interiorizar, e a estar sempre a caminho. Porque, como diz São Paulo, eu quero fazer o bem, mas o mal que eu faço. Também, outro ponto que eu queria sublinhar, que os outros já sublinharam, essa questão de nós, como professores, temos essa autoridade
mas é preciso levar sempre em conta que ter autoridade, não ser autoritário. E nesse momento propício, neste mundo que estamos vivendo e convivendo, muitas vezes sentimos que, às vezes mesmo que não queremos, mas exercemos uma certa autoridade e, entre aspas, em nome de manter a ordem. Mas eu acho que isso é uma tentação, que se estamos a questionarmos onde estou, o que é que eu devo fazer de melhor, eu penso que cada dia vamos entrar nesse caminho, nesse ser discípulo, porque o senhor frisou aqui muito bem que esse valor da humildade, porque uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Então, cada dia, e quando também eu pego esses ensinamentos de Cristo e tento viver pessoalmente, ao invés de ficar sempre a dizer nós, a dizer eu, o que é que eu faço, o que é que eu devo fazer, eu penso que cada dia eu vou melhorando esse meu caminhar de ser discípulo. Também queria fazer uma certa relação entre o tema de hoje com a pedagogia divina. Eu acho que cola muito bem, porque essa humildade, esse baixar de Jesus, se cada dia eu tento imitar, como que se diz, é de pequeno que é passo a passo que vamos conseguir. Então eu penso que nós que estamos a preparar para transmitir aos nossos alunos, aos nossos educandos, esse viver e estar com Jesus, é preciso que cada dia nós também fazemos esse exercício, porque eu só vou dar aos meus alunos aquilo que eu tenho. Uma coisa é desejar ter, outra coisa é ter. Então eu acho que pouco a pouco essas aulas estão interligadas umas às outras, então leva-nos a entrar devagarinho com as nossas possibilidades, passo a passo, a nos inteirarmos então, nesse processo de formarmos para poder formar os nossos alunos. Então, era a minha contribuição nesse momento. Muito obrigado. Obrigada, Maria Ribeiro. Filomena Silva, você tem a palavra. Sim, bom dia. Bom, antes de mais, quero agradecer ao professor pela bela explanação do tema apresentado e também para frisar aqui que hoje o nosso tema leva-nos a fazer uma profunda reflexão, onde podemos fazer uma comparação das nossas vidas com o homem novo que nos fala o Evangelho. O que temos de mudar? Essa é a minha questão que devemos ver, a nossa reflexão. O que temos de mudar? Será que o nosso comportamento que estamos a ter está perante o homem novo que nos fala o Evangelho? E também, o homem que nos fala o Evangelho é um Deus que é amor. Um Deus misericordioso, onde efetiva vontade ali é a salvação. Também nos mostra que é um Deus de Deus, amando os homens até o extremo. Ou seja, o amor que Deus tem para os homens é um amor sem limite, não tem limite. Agora, cabe a nós os homens, não devemos abusar desse amor que Deus tem para nós. Nesse aspecto, a igreja tem uma grande missão, uma nobre missão aqui, que é anunciar o grande amor que Deus tem para o homem e dando aos homens os diretrizes para que esse amor não seja fracassado. O amor que o homem tem para Deus para que não seja fracassado. Para que sejamos cristãos, homens agradecidos,
onde sabemos que o nosso agir e a nossa doação não é uma realização própria, mas sim é um dom recebido que nos possibilita a mostrar esse amor a Deus. Para isso, faço uma ligação com a quarta dimensão que o Senhor nos frisou. Falou-nos que Deus quer a nossa felicidade, a que mostra perfeitamente que Deus não quer o sofrimento do homem, mas sim quer que todos nós sejamos felizes, porque às vezes qualquer coisa que acontece em nossas vidas de ruim, ligamos sempre, é Deus, é que nos permite isso. Mas não, Deus nunca quer que o mal aconteça ao homem, mas sim que sempre aconteça coisas boas em nossas vidas. Por isso é que não devemos esquecer que Deus quer a nossa felicidade, mas sim não o nosso sofrimento, a nossa infelicidade. Obrigada, era isso que eu queria frisar. Muito obrigado. Muito obrigado, Filomena. Tenho mais duas pessoas que já tinham falado. Maria Emília continua com a mão levantada. Maria Leonildo. Desejam... Professora, Sim. Maria Lucinda, parece que a irmã Maria Lucinda quer falar. Ela está a fazer fixe. Maria Lucinda. Ai, verdade, depois baixou. Obrigado. Não sei Maria Lucinda. Maria... Exato. Não anotei. Maria Lucinda. Irmã Maria Lucinda. Parece que ela tem problema com o microfone. Então, ela tem de sair e entrar de novo. Porque o problema também que sempre eu tive. Maria Lucinda já tem o microfone ativado. Irmã Maria Lucinda. Professora, ela tem um problema no microfone. Parece que tem um problema no microfone. Tem um problema ali na conexão. O microfone está ligado, mas a configuração seguramente. Eu não sei se, antes de passar às pessoas que já falaram, se há quem que não falou e que gostaria de fazer uso da palavra. A nossa colega Ariete que está com o telefone de Galaxy Grande Prêmio Mais. Desculpa. A nossa colega Ariete. Sim. Está com o móvel Galaxy. Ah, ok, Ariete. Ah, sim. Já não é Maria Emília, sim, exato. Tinha levantado por acaso. E Ariete deseja falar? Sim, senhor professor. Então, tenha bondade. Bom dia, senhor professor. Bom dia, colegas. Eu gostaria de pegar no segundo ponto que me chamou mais atenção. Homem que sabe, filho de Deus e irmão dos outros irmãos. Porque é um ponto importante a ser abordado, porque em muitos momentos da vida, os cristãos se lembram de serem filhos de Deus, mas, ao contrário, esquecem de ser irmãos dos outros homens. Basta observarmos a sociedade de hoje, a falta de amor, a falta de humildade, a ganância, o ódio, etc. Pontos estes que faz-nos esquecer da pessoa humilde que foi Jesus Cristo. É neste sentido que, a meu ver, é muito importante esse tema, o homem novo do Evangelho, porque é sempre bom, em certos momentos da vida, que cada um cristão repensasse a sua postura, ou seja, que na minha vida que precisa ser mudado. É só isso. Obrigada. Certo. Obrigado, Ariete.
Não sei se há mais pessoas que... Irmã Lucinda, ainda não. Eu tenho 4 pessoas que desejam falar, mas como já tinham falado. Sim. Senhor professor. Quem? Alô? Quem fala? É a irmã Maria Lucinda. Está muito barulho. Exato. Alô? Sim, sim. Está com Senhor retorno. professor. Sim, está com eco, sim. Está a ouvir-me? Estou a ouvir, mas com alguma dificuldade. Está com retorno. Posso falar? Sim, sim. Pode? Maria Ribeiro, não é? Ok. Alô? Sim, sim. Senhor professor, está muito ruído. Ok, eu queria falar desde a manhã. Opa. Você está com retorno, está com eco. Não sei, a ligação não está boa. Deixa para depois. Certo. Obrigado. Ok, obrigada. Fazemos uma segunda roda. Maria Emília. Você... Professora, ela não está presente. Maria Leonilda. Sim, senhor professor. Posso? Sim, se conseguir, roda o cordeiro. Se Deus quiser. Eu, nessa minha segunda intervenção, queria focar alguns aspectos para dizer que várias vezes, em várias homilias, quando fomos à missa, ouvimos esses temas são abordados, mas muitas vezes não vivemos profundamente, ou seja, ouvimos, mas não entendemos. E nada melhor como apropriar-se do que ouvimos, assim como estamos a fazer neste momento, graças a esta oportunidade, apropriar-se do que ouvimos para beber no fundo, para saber no fundo o que significa o homem novo, porque várias vezes já ouvi falar na missa, nas homilias, o padre fala de homem novo, mas agora vejo que nós fomos felizes em escolher esta formação, porque estamos a apropriar-se de, por vezes, tínhamos conhecimento, mas de uma forma superficial, não de uma forma aprofundada, assim como estamos a ter agora. E estou a ver também, de acordo com esses temas, o que nós estamos a ver, que esta nossa formação, as nossas aulas estão assentes nos 4 pilares da educação orientadas pela Unesco. O primeiro, ensinar o aluno a aprender, a autoaprendizagem, aprender a aprender. É isso que está a acontecer conosco, porque nós no nosso tempo, eu vou dizer, no meu tempo, nós não tive esta disciplina, não conheci nada disso, tive conhecimento disso na igreja, através de catequese, através das coisas, tudo ligado como cristã que eu sou. Então, agora estou a beber-se e a aprofundar-se, não é? E em relação ao segundo pilar, ensinar o aluno a relacionar-se, a socializar-se, estamos a aprender isso nesta formação. Estamos a aprender para poder transmitir também aos nossos alunos, dos nossos catequizandos, a nossa comunidade e a sociedade em geral. E isso vai ser muito vantajoso se apropriarmos desta situação para levar, e penso que isso que é o objetivo da escola e desta formação também, não é?
dentro do terceiro pilar, que é desenvolver as competências, não é? De aprender a fazer. Estamos a aprender a fazer. E muito importante, ainda ontem eu estive a ver daquele programa de conversas ao sul, o professor a falar do modo como nós estamos desse ensino à distância por via Zoom, não é? A falar da sua importância. O último pilar, que é aprender a ser. Nós estamos a aprender a ser aqui. Basta agora incutir em nós, aprender a ser íntegro, honesto, solidários e companheiros. Isso nós estamos a aprender aqui para poder transmitir aos outros. E dentro do homem novo do Evangelho, pelo conceito, eu acho muito importante vermos o conceito do homem novo que está na primeira parte do documento que o senhor enviou, que diz que o homem novo é aquele que, a partir da experiência fundante do que significa o amor misericordioso de Deus, sabe do centro que anima o seu viver, não é? E continuando, diz, nas mais diversas circunstâncias do mundo, ele vive enraizado numa atitude interior de oração, contemplação, perante o mistério insondável do amor de Deus que provoca e procura acolher dia a dia no seu coração. Então, eu acho, não tenho a certeza absoluta de que esta disciplina e estes tópicos que nós estamos a ver são tópicos para a vida, no nosso dia a dia, e transmitir às gerações vindouras. Obrigada. Obrigado, Maria Leonilda. Tenho mais pessoas. Assim, Galáxia, é Ariete? Agora é Maria Lucinda. Maria Lucinda. Está melhor agora? Sim, está melhor. Está melhor, ok, obrigada. Mudou de Professora, aparelho. eu ficaria muito mal sem falar hoje. Sim. Porque o tema de hoje é realmente muito relevante, como o professor estava a dizer no início. Eu agradeço ao senhor professor pela apresentação desse tema, pela exposição. E eu tive a oportunidade de ler o documento, achei muito interessante. Um documento muito meditativo também nos ajuda a viver. E como professor, que somos professores, também como cristãos, a tônica deste documento está sobretudo no amor. Eu vi que os 5 pontos estão todos interligados. Então, esse documento, na leitura, na exposição, estava a ver que resume toda a Sagrada Escritura. Isto é, resume o mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ainda estava a refletir sobre o homem novo. Esse homem novo é Jesus Cristo. Mas também nós somos homens novos, na medida que nós pomos em prática os ensinamentos de Jesus. E eu encontrei também, no último parágrafo, na página 56, do segundo ponto, o homem que se sabe viver, que se sabe filho de Deus, irmão dos outros. Então eu encontrei aqui algumas orientações que nos ajudam a viver a nossa fé, o nosso amor, segundo os pedidos de Jesus. Por exemplo, em Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 29 a 37, ainda em Lucas 15, 11, 32, e em Mateus também, 22, capítulo 22, versículo 36 a 40, e também mesmo Mateus 25, capítulo 25, versículo 40 e seguinte. Então, esses textos nos ajudam e nos dão orientação na prática, na vivência da prática do amor desse texto. Então, esse texto também eu pude compreender
que pode nos ajudar também na disciplina de pedagogia pastoral. Tem muitas orientações assim. Enfim, convém que meditamos nesse texto no nosso cotidiano, porque na última linha do parágrafo, a página 56, está a dizer que nós devemos viver esse amor concreto no nosso dia a dia concreto, nas pequenas coisas, nas nossas relações com o outro. Devemos viver, não só dizer, mas procurar maneira de viver segundo Jesus, com a humildade que o Senhor estava a dizer, mas também eu fiquei também interrogar com essa questão, esse ponto que o senhor professor disse. O que é que nós estamos a viver e como uma obra nossa, a obra que podemos deixar, o que é que estamos a fazer, como Jesus fez e deixou para fazer. E nós também, a nossa vez, o que é que nós estamos a fazer e deixando a nossa obra. Não só dizer muitas coisas sem fazer nada, mas dizer, mas o mais importante é fazer também. É isso que eu queria dizer, mas o professor está de parabéns. Pensava que um padre estava a falar hoje. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, irmã. Gostei muito. Obrigado. Bom, como eu disse, eu fui aos meus amigos, professores, teólogos, ir enriquecer um pouco mais. Filomena, deseja falar outra vez? Filomena Silva. Ariete. Não, senhor professor. Não, professora, é que eu não baixei a mão. É verdade, sim. E, Manuel, você está com a mão levantada? Professor. Sim, Maria Luz... Não, Maria Lucinda não. Maria Emília. Maria Emília. Você consegue agora? Consigo, sim, professor. Professor, eu gostaria, se possível, de debruçarmos um bocadinho sobre o terceiro ponto, o homem livre e chamado à liberdade e ao amor solidário. Sobretudo nas duas frases, que é do Lucas 4:32, ter autoridade sem ser autoritário. E se formos para a segunda frase, que é a religião como modo de habitar e transformar o mundo, se formos um bocadinho nesse termo mundo, vemos as seitas religiosas, ver o que é que através da religião está a acontecer nos diferentes pontos do mundo, não sei se podemos falar um bocadinho mais aprofundado sobre estes termos. O chamado à liberdade e ao amor solidário. É do nosso conhecimento que é a nível mundial, o termo religião, o termo religioso, a religião, em algumas partes do mundo, há muitas coisas a acontecer por causa da religião. A religião mal interpretada. Não é o caso de nós que somos cristãos. Mas agora, no nosso caso, se apanhamos esta frase e dirigimos a um ateu ou a um agnóstico, qual vai ser a nossa abordagem cristã e religiosa? Obrigado. Obrigado. Realmente, enfim, isto, como eu disse, isto dá pano para manga, né? Qualquer um desses subtemas. Manuel Tavares, você está com a mão levantada, deseja alguma réplica? Novas considerações? Certo. Dessa vez promete ser mais curto. E eu vi praticamente muita gente dizer: será que nós estamos a fazer, a cumprir o Evangelho? Será que estamos a ir na linha das orientações dadas pelo Jesus Cristo? Eu gostaria de dizer, o importante não é perguntar a si. O importante é fazer um esforço para que você viva esse Evangelho com toda essa liberdade. Porque se você não se esforça
jamais conseguirá atingir aquilo que é o plano salvífico de Deus. Ora, temos no Mateus 7:12 a regra de ouro, praticamente ditada por Cristo. E diz o seguinte: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Quer dizer, é a mesma coisa que dizer num simples crioulo: que não faz ninguém nada do que gosta por fazer. Se você não praticar mais ações junto do seu irmão, e cada um incutir em si que a sua felicidade dependerá do outro, e o seu limite é onde começa a liberdade do outro, o mundo será perfeito. Obrigado. Obrigado, Manuel Tavares. Bom, não tenho mais a mão levantada. Creio que eu agradeço as contribuições. Na verdade, este tema é um tema muito rico que nos interpela a todos nas nossas ações, em qualquer parte, em qualquer dimensão, seja na família, nossa ação pessoal, seja no trabalho. Não é? Professora, sim, desculpe. Perdão essa interrupção. Eu vi os alunos dos PICos a baterem palmas. Eu creio que querem falar ou têm alguma dificuldade, não sei. Eu vi também bater palmas, mas eu entendi como estando de acordo com... É que muita gente ficou com uma percepção que muita gente ainda não sabe levantar a mão. Uhum. Força. Alô, professor? Sim, professor. Falo dos PICos, sim. Quem deseja falar? Há muito tempo que nós batemos a palma, o professor não deu a palavra. Ah, sim, eu vi, porque bater palmas é concordar. Mas o nosso computador aparece, só fiz bater palma. Ah, ok. Não... Tá bom. Sim. Certo. Então, vocês, quem deseja falar, e entre as três aí... Querem falar agora? Alô, PICos? Alô, PICos? Já fecharam o microfone. O senhor poderia fazer o favor de ligar o microfone deles? Já liguei o microfone deles. Sim, professor. Sim, sim. Sim, eu agradeço a aula de hoje, fico muito satisfeito com essa aula. Para ter mais conhecimento, os formandos, e também é muito importante esse tema, para ter mais conhecimento, como o homem novo do Evangelho. Acho que Deus criou o homem à sua imagem, uma vez que Deus quer a nossa felicidade para viver em diversas dimensões. Também Jesus ensinava com autoridade, porque ele sabia o que queria para nós, principalmente para os cristãos e os que têm fé e acreditam em Jesus Cristo. Isto é, Deus criou o homem para amar uns aos outros, a viver bem na sociedade, a compartilhar e fazer tudo o que é bom para os seres humanos e dar a continuidade à sua missão aqui na Terra. Essa contribuição que eu vou dar, eu vou passar a palavra à minha colega Elaide para dar a sua contribuição também. Certo. Olá, senhor professor. Olá. Eu quero agradecer pela sua explanação, gostei muito.
Eu sou uma pessoa muito pouco em discurso, mas vou dizer alguma coisa. E no quarto ponto, sobre o homem aos impulsos renovados e criativos do espírito, isso tocou-me muito, porque nós, como cristãos, devemos estar atentos à voz do Espírito Santo e devemos mover pelo Espírito renovado de Cristo. E ser mais criativo, mais dinâmico, mais. E no quarto ponto, devemos ser revestidos de Cristo. E como sabemos, Jesus Cristo é o exemplo dos exemplos. Ele que é o homem novo. Ele que nos leva para o bom caminho, a fazer coisas boas, para dar a continuidade à sua missão aqui na Terra. É isso, muito obrigada. Certo, muito obrigado. Sim. Fico feliz, felicitações. Também, obrigada. Felicitações, obrigado, Manuel, pelo lembrete. Sim, Nós eu aqui gostei estamos. muito. Não, vale a pena ter um confiado na turma, depois vão pagar um boi. Emanuel, obrigado, porque senão nós não falamos hoje. Não, é assim mesmo, nós aqui somos um grupo, somos uma equipa, estamos à vontade, estejam à vontade para interromper, para dar as chegas, para fazer comentário. Aqui, como podem ver, portanto, o objetivo é partilha, né, de conhecimentos, é partilha de saberes. Não estamos condicionados sequer com a nota, né? Não é a nossa preocupação. Nossa grande preocupação é, sobretudo, né, podermos apropriar da melhor forma esse texto, um texto muito bom, muito extraordinário, né, e que nos interpela a todos, nos fortalece nas nossas ações, seja em que campo for. Creio que, bom, já são meio-dia, nós podemos ficar por aqui. Eu fico satisfeito, registrei com agrado as várias contribuições. No final da exposição, do enquadramento, falei, né, dali dos meus amigos, de um dos meus amigos, professor, que questiona, ele sempre gosta e pergunta aquela ideia de Deus vomitará os mornos, que nós temos no Apocalipse. A expressão mais correta é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Um pouco na linha daquilo que o Antônio Veiga disse, falou ali do homem light, quer dizer, o homem morno, que está, não é quente, não é frio, está um pouco no mais ou menos do cabo-verdiano, mais ou menos católico, mais ou menos cristão, né? Mais ou menos praticante, enfim, coisas que nós devemos nos interrogarmos sempre, porque a nossa vida não devemos. Esse mesmo professor fala que há uma questão, quando todos nós morremos, e já sabemos, há um julgamento. O importante de julgamento, ali tem duas perguntas. A primeira pergunta é: por que você fez o que fez na sua vida? Ou então, por que você não fez o que não fez? Diz que há pessoas que pensam nisso todo o tempo. O homem novo deve pensar nisso durante toda a sua vida. Mas há pessoas que deixam que, quando estão a sentir a morte, que começam a pensar: ai meu Deus do céu, como coisa, não é? A pensar em 1000 coisas que devia ter feito e que não fez durante a sua vida, pensando que Deus, né? Que Deus, como diz o professor, que Deus, que nós chamamos de Todo-Poderoso,
né, não me terá visto, não terá nos acompanhado durante o nosso percurso. Portanto, esta mensagem, eu acho que este texto é um texto muito formativo, que deve ser partilhado em várias situações, não é? Imaginem, podemos depois ver de que forma isto também está integrado no programa de educação moral e religiosa católica, é retomado, não é? Isto vai fortalecer sobremaneira o curso, a disciplina, não é? E a sociedade de uma forma geral. Eu agradeço a todas e a todos. Nós vamos continuar, como eu disse, agora, para cada sessão temos temas deste tipo, né? Assim é que nós vamos trabalhar, e na próxima aula eu vou escolher um dos temas para a pedagogia teológico-pastoral, mas sempre nessa perspectiva interdisciplinar, né? Tendo em conta que é uma dimensão importante do próprio curso. Todas as disciplinas devem ser trabalhadas de forma interdisciplinar, de modo a poder fortalecer. Vejam, com este tema, que enriquecimento, como é que podem, em cada uma das outras disciplinas, não é, trazer, ir buscar esses elementos e transpor, fortalecendo, não é, as outras áreas. Portanto, ficamos por aqui em relação à nossa aula de hoje, né? Agradeço a todas e a todos, e que Deus nos ilumine nesta caminhada. E, sendo assim,